Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos. Eu gosto muito do culto Terra Fértil, né? E acho que eu estou na assessoria de jovens, se não me engano, acho que tem uns 6 anos já, né? Faz tempo. Eram tudo pequenininho eles. E cada vez que eu vejo, eu fico mais feliz com o que Deus tem feito na vida deles, com o que Deus ainda fará, né? Eu vejo nossos jovens valorosos, né? E as inscrições para a coreografia estão abertas, tá? É só falar com a Yara, ou com qualquer uma das meninas aqui, né? Pode participar, só precisa ter fôlego. E o congresso de dança está chegando, né? Setembro, mas estamos aí, ó, já estamos indo para março já, não é? Não está voando esse ano? Então, vai ser um congresso maravilhoso também, que nós teremos aqui. Elas estão se dedicando bastante, já tem tema, já estão preparando os louvores. Isso a gente vem fazendo desde o término do outro congresso. A gente já sentou para conversar e fez uma reunião para alinhar tudo que a gente aprimorou, né? Porque a gente pode aprimorar, e vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Então, quem quiser se inscrever para o congresso de dança, ainda dá tempo. Amém? Irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu sei que parece até repetição, né? Mas eu sei que Deus já falou, mas eu sei que Deus ainda tem para falar com cada um de nós. Amém? Sobre o tema dessa mensagem, sobre os louvores. Deus já falou bastante comigo hoje, realmente. O tema dessa mensagem, a esperança que vem de Deus. Amém? Essa é a nossa esperança. Então, o texto básico que nós vamos ler para meditar nesse tema, está lá em Romanos 5, do versículo 1 até o 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Como eu sempre gosto de dizer, quem puder, anote, para depois ler na sua casa, é sempre muito gostoso. Romanos 5, do versículo 1 ao 5. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, também obtivemos acesso por fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Antes da gente mergulhar na palavra do Senhor, na meditação, nesse tema em si, eu queria gravar com os irmãos, desde agora do começo do culto, essas palavras aqui, que Paulo diz lá em Romanos. A tribulação produz a perseverança. O que é a tribulação? É problemas, né? Então ele produz o que? Perseverança. Eu continuo insistindo em permanecer firme, em permanecer obediente ao Senhor. Essa perseverança, ela me traz experiência. A partir do momento que eu vou perseverando diante das tribulações, eu vou adquirindo experiência, né, na minha vida. E essa experiência, ela me traz a esperança. Mas qual é a esperança que Paulo está falando aqui? A esperança da glória de Deus. Essa esperança. Então nós vamos viver num ciclo, ó. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. Amém? Está bem gravado nisso? Então vamos embora. E essa esperança, ela não vai nos decepcionar nunca. Amém? Irmãos, para a gente meditar um pouquinho aqui, acho que a gente poderia afirmar que existem basicamente 2 tipos de esperança. Tem algumas variáveis, mas elas se encaixam nesses 2 tipos de perseverança, de esperança. A primeira é a esperança natural, e a outra é a esperança em Deus. Então, basicamente, tudo que a gente vai se deparar no decorrer dessa vida, ela vai cair nesses 2 tipos de esperança, natural e em Deus. Amém? O que é esperança natural, então?
A esperança natural, em síntese, ela se baseia naquilo que as pessoas podem alcançar por si mesmas, através do seu próprio esforço, ou através da ajuda de uma outra pessoa, ou de outras pessoas. Então ela é baseada naquilo que você consegue, somente nisso. Você se baseia apenas em você, na sua própria força, na sua musculatura, ok? Por exemplo, uma esperança de ficar rico, para eu conseguir, de forma natural, para eu conseguir alcançar essa esperança de ficar rico, uma opção é você trabalhar de segunda a segunda, 12, 14, 16 horas por dia, não gastar o seu dinheiro com nenhum tipo de lazer, com nada, guardar tudo que você ganha, para que você consiga esse objetivo, e você vai aplicando, consiga esse objetivo, de algum tempo ficar rico. Note que está baseado somente no seu próprio esforço, né? Você trabalhar, você se doar, né? Outro tipo de ferramenta que poderia se usar para isso não, eu não quero tanto trabalho assim, mas eu quero ganhar na Mega Sena, vou ficar rico, né? Eu vou jogar, sei lá, um prêmio, loteria, não sei nem quais todos os tipos de loterias que existem por aí, mas eu sei que parece que existe um bocado, né, de loterias. Então eu falo assim, eu quero ficar rico, mas eu não quero trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, mas eu quero ganhar através de um prêmio. Tá bom, é sua esperança, ainda é baseado no seu próprio esforço, ok? Ou ainda, eu não sei se vocês já pensaram assim, né? Vocês já pensaram assim, será que por um acaso eu não tenho um tio rico que mora não sei aonde, que deixou uma herança enorme para mim aí? Será que não tem? Que ele um dia vai bater alguém na minha porta, senhor Eduardo? Eu falei, pois não. Ele falou, o seu tio, que você nem sabe que existia, te deixou uma herança maravilhosa. Já pensou nisso? Essa não é bem baseada no seu próprio esforço, mas é baseada no esforço de alguém, ok? Então, esse tipo de esperança natural, ele se baseia no esforço humano, naquilo que o ser humano consegue por si próprio. Mas tem um problema nessa esperança natural. Ela tem algumas variantes que podem afetar esse tipo de esperança. Uma delas, que talvez seja a mais séria de todas, é a sua saúde física e mental. Por exemplo, uma pessoa que se dispõe a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, de segunda a segunda, sem descanso, sem férias, sem nada, ela pode receber no seu próprio corpo um problema sério de estresse, um problema mental, né? Como depressão, angústia, ansiedade, ou físico, porque a gente também joga para o nosso próprio corpo aquilo que a gente sente, a gente acaba transferindo para o nosso corpo. Já foi diagnosticado, né, por vários médicos, que problemas de estômago costumam estar ligados a sentimentos, né? A coisas que você sofre no seu dia a dia, e você acaba tendo problemas de estômago, entre outros problemas. Se você olhar na medicina, na literatura, você vai ver que vários problemas de saúde, eles estão ligados a problemas emocionais que você sente. Então o ser humano, ele precisa de lazer, ele precisa descansar, isso é importante. Mas notou que aqui, essa variante, um problema de saúde física ou mental, ele já te atrapalhou a tua esperança de ficar rico, como nesse exemplo que eu coloquei? Ou ainda, você pode ter um problema de instabilidade financeira. De repente você vem juntando dinheiro, a minha esperança é fazer um passeio, rodar o mundo num barco, ou num avião, conhecer vários países da Europa, eu estou guardando dinheiro desde criança para isso, e de repente você tem um problema, ou para os mais antigos aqui, acho que os mais novos com certeza não vão lembrar, do governo Collor, quando confiscou a poupança de todo mundo, lembra? Então muita gente, é tempo do Luiz isso, muita gente tinha suas aplicações, e teve pessoas que cometeram suicídio. Olha como um fator influencia outros, entendeu? E lá aí é só história, tá? Não presenciei isso, mas na quebra da Bolsa de Nova York, acho que em 29 ou 39, não me lembro bem ao certo, muitas pessoas, mas muitas pessoas cometeram suicídio. Então você viu que um problema, uma variável dessa esperança natural,
acaba comprometendo toda a tua esperança, né? Outro problema que pode acontecer também, que compromete a tua esperança, relacionamentos pessoais. De repente você está namorando uma pessoa, você está com um propósito de casamento, você tem tudo pronto para casar, e de repente há problema no relacionamento, e você percebe que não dá mais para ir para frente. E aí? A tua esperança desse casamento específico foi corroída por um problema que afetou, entendeu? Então a esperança natural, ela é muito problemática na vida do ser humano, porque ela pode ser afetada por vários fatores que nós não temos controle sobre eles. Não temos controle. A outra esperança é a esperança em Deus. No que se baseia a esperança em Deus? Já vimos que a esperança natural se baseia no meu próprio esforço, ou do esforço de alguém para me ajudar. A esperança em Deus, ela se baseia que o Senhor está no controle de tudo. É fácil assim? Óbvio que não, senão a gente nem precisava estar falando sobre isso, né? Mas o que acontece quando a minha esperança, ela passa a estar em Deus? A minha esperança, ela deixa de ser estritamente terrena, e ela passa a ser na eternidade, naquilo que o Senhor prometeu para mim. Então eu passo a viver nessa terra, experimentando aquilo que o Senhor já preparou de antemão para mim, que eu ainda não usufruí, eu já passo a experimentar aqui, a viver aqui, a sentir aqui, a viver para este propósito aqui nessa terra. Eu começo a experimentar da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Isso para mim muda a minha vida de forma completa. Eu, antes de me converter, eu tinha uma esperança de ficar rico, por exemplo. Eu tinha, mas eu não sabia o que fazer para ficar rico, né? Falei, trabalhar assim tanto também não é muito bem a minha praia, trabalhar assim direto, sabe? Eu falei, poxa, não está legal isso. Mas como é que eu vou ficar rico? Entendeu? E eu tentava planejar coisas assim, mas quando eu conheci a Cristo, eu não fiquei rico, tá? Mas quando eu conheci a Cristo, a minha esperança mudou. A riqueza, ela passou a ter um valor muito menor para mim, você entendeu? A glória de Deus, e é isso que Paulo está falando, a minha esperança é na glória do Senhor. A minha esperança da glória, ela passou a ser tão mais completa, tão maior na minha vida, que ela ocupou toda a minha esperança natural nas coisas. É óbvio que o Senhor, Ele pode nos abençoar, não tenha dúvida disso, e eu te incentivo mais ainda, ore, peça para o Senhor, quando você tiver com alguma bênção financeira, necessitado de alguma bênção financeira, ore sim, irmãos, ore, peça ao Senhor. Se você tiver algum projeto, ore nesse projeto. Sabe por quê, irmãos? Se a sua oração, ela não estiver de acordo com a vontade de Deus, simplesmente Ele não vai responder, ou Ele vai dizer não, na verdade, ela não vai se concluir. E se eu orar errado? Meu irmão, se você orar errado, Deus não vai responder errado, pode ter certeza disso. Então, se não for para o seu bem, Ele vai dizer não para você, e aquilo que você pediu não vai acontecer, mas você vai estar em paz, se a sua esperança estiver na glória de Deus, amém? É isso que nós precisamos ter em mente, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite, amém? As coisas terrenas não estão mais em primeiro lugar na minha vida, eu passo então a ouvir a voz de Deus, as minhas escolhas, elas passam a estar guiadas na vontade do Senhor para a minha vida. Eu começo a olhar, eu quero algo, eu falo, mas isso aqui está alinhado, o Senhor quer isso para mim? Se eu não tenho certeza, eu oro. Se eu tenho certeza que não, eu não faço, simples, né? Se eu tenho certeza que sim, eu prossigo para o alvo, eu continuo em frente, amém? Analisamos essas duas esperanças, qual delas é melhor? Todo mundo concorda que é a segunda? Ótimo, então já fiz meu trabalho aqui hoje. Concordamos que a segunda esperança é a melhor, a esperança em Deus, amém? Então vamos prosseguir um pouquinho mais. Se você concordou comigo nessa noite, eu quero que você faça uma pequena análise de alguns segundos apenas, que você olhe para a sua própria vida nesse momento, e que você pergunte para você mesmo, embora eu concorde com isso que o meu irmão está dizendo ali na frente, é isso que eu tenho vivido até aqui? Só você pode responder, irmãos. Isso é fabuloso. A Bíblia fala para o homem examinar-se a si mesmo, não é isso? A gente costuma falar isso sempre na Santa Ceia.
Mas esse tema, esse texto, ele cabe para nós hoje também. Examine-se, pois, você, a si mesmo agora. Examine-se. É essa esperança que você tem vivido? Eu tenho uma boa notícia para te dizer, se você disser para mim que não. Aliás, se você disser para você mesmo que não. A boa notícia é que você pode mudar isso agora. Isso sempre é maravilhoso. O Senhor, Ele sempre nos dá, a cada dia, Ele me dá 24 horas para eu mudar todos os meus conceitos errados, todos os meus pecados. Ele me dá mais 24 horas para que eu mude tudo. E eu posso mudar, pela graça. Por essa graça que foi me dada, eu posso mudar de opinião, eu posso mudar de ações, eu posso me arrepender. Ele me permite isso, desde que eu seja sincero. Desde que eu não apenas fale assim, bom, Santa Ceia é domingo que vem, né? Puxa, eu vou pedir perdão essa semana, e vai ser uma semana difícil para eu segurar até domingo, para eu poder tomar a ceia em paz. Não, irmão, não é isso, tipo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele arrependimento que você não vai mais fazer. E se você fizer, você vai se sentir mal com isso, constrangido, porque não te agrada, e você sabe que não agrada o Senhor, e isso te envergonha. Amém? Então vamos lá, esperança em Deus é o que nós vamos propor nesta noite. Quando nós, nesse texto que nós lemos de Paulo, ele descreve que essa esperança, né, que ele fala, elas têm que estar na glória de Deus. E é essa esperança que nos sustenta em meio a todas as dificuldades e desafios. Todas as dificuldades e desafios que a gente enfrenta, se nós tivermos essa esperança da glória de Deus, nós vamos passar por ela. E nós vamos ver isso aqui agora. Como eu disse, tudo passa a ter um valor menor quando eu começo a ter a visão do que é correto, a visão do reino do Senhor. E aí ele diz assim, né? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é nos gloriar nesse caso? É dizer assim, nossa, eu sou crente, eu sou melhor do que os outros. Isso é se gloriar? Não. Nos gloriar aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, é alegrar, ficar feliz, ficar exultante. Então eu me alegro na esperança da glória de Deus. Eu sou feliz porque eu tenho esperança da glória de Deus. Eu não sou feliz pelas coisas materiais que me cercam. Eu não sou feliz se eu estou com dinheiro ou se eu não estou com dinheiro. Eu sou feliz independente disso. Eu sou feliz porque eu tenho esperança na glória de Deus. Eu sei que eu estarei com o Senhor, morando com Ele, eternamente com Ele, vivendo ao lado do Senhor. Isso é algo que não tem preço, irmãos. Aliás, o preço que existiu foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Esse é o preço, mas Ele te deu isso gratuitamente. Você e eu não temos que pagar nada por isso. Esse nos gloriamos na esperança da glória de Deus significa então nos alegrarmos na esperança conquistada por Jesus e nos repassada de forma gratuita. É nos gloriarmos porque nós estaremos com Ele por toda a eternidade. E você sabe o que é melhor? Às vezes a gente lê o texto e a gente pensa assim, então eu vou me gloriar de uma esperança futura, que eu ainda usufruirei. Não, irmãos, você passa a usufruir dela imediatamente. Você passa a usufruir da esperança da glória de Deus aqui ainda nesta terra. Nós passamos a viver de forma diferenciada. As pessoas não vão nem entender quando você estiver passando por situações difíceis na sua vida. As pessoas vão olhar e falar assim, puxa vida, não sei como ele está de pé, não sei como é que ela está de pé, eu não sei como ele consegue, porque a minha esperança está na glória do Senhor, e a glória do Senhor, ela me enche, ela me traz alegria, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da morte de um ente querido, por exemplo, aqui dentro eu continuo alegre, feliz, exultante, não porque o meu ente querido faleceu, mas porque eu tenho a esperança da glória de Deus, que eu estarei com Ele, e essa esperança, ela me traz alegria, essa alegria, ela não é compreendida por ninguém, amém? O cristão de verdade, aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus, ele tem a sua esperança, ou sua expectativa de vida, alterada, a partir do encontro que ele tem com Cristo. É como eu disse, eu tinha uma expectativa, uma esperança na minha vida, ficar rico, mas de repente ela foi completamente alterada pela glória de Deus. Falei, é isso que eu quero a glória de Deus na minha vida, né? Se Ele vai me abençoar, e Deus pode te abençoar financeiramente, irmãos, eu não duvido disso. E se você tiver uma necessidade, peça para Ele, mas
Não coloque isso em primeiro lugar na tua vida. Isso não é o mais importante para você. Amém? Tudo passa então a ser para a glória dele. Seja no meu trabalho, no meu lazer, nos meus relacionamentos pessoais. Tudo passa a ser para a glória dele. Quando você estiver no seu trabalho, glorifica o Senhor. Não encare como um peso, sabe? Não importa o tipo de serviço que você esteja fazendo, nem o ambiente pelo qual você esteja cercado. Faça o seu trabalho sempre com muita honestidade. Faça o seu trabalho da melhor forma que você puder, de uma forma capaz. Seja um exemplo no local onde você estiver. Você sendo um exemplo, você está dando um testemunho cristão. Como a Joyce falou aqui no finalzinho, os exemplos, eles arrastam as pessoas. As palavras, elas têm um poder, mas o que move mesmo as pessoas são exemplos. E qual é o exemplo que você tem dado no seu ambiente de trabalho? Você tem compactuado com um tipo de conversação que tem lá, que denigre a imagem do Senhor? Ou, de repente, o seu ambiente de trabalho não é um ambiente assim muito saudável no quesito a relacionamentos entre pessoas? Como é que você reage nisso tudo? Como é que você reage, com a sua honestidade em relação ao trabalho? Você tem ficado todas as suas horas que você tem para trabalhar, realmente trabalhando? Isso é honestidade, você foi contratado para isso, entendeu? Olha só como a glória do Senhor, ela move todas as áreas da nossa vida, amém? Quando você estiver passeando, no lazer, longe dos irmãos, do pastor, não tem mais ninguém perto, você olha de um lado, olha do outro, assim, não tem ninguém do avivamento aqui, ninguém sabe que eu sou cristão. Como é que você reage aí, nesse momento? Às vezes, sabe que uma vez eu estava pensando, eu falei assim, às vezes a gente se preocupa tanto se tem um irmão olhando ou não, você fazer alguma coisa, e você esquece que o Espírito Santo está dentro de você, né? Além de ver o que você está fazendo, ele está analisando as suas intenções. Não tem como a gente fugir dessa grandiosa presença do Senhor. Se tiver montanha, eu vou me esconder na montanha. Se eu for debaixo d'água, eu vou me esconder. Eu não consigo me esconder da grandiosa presença do Senhor. Então é essa consciência que nós precisamos ter. Esse gloriar ou se orgulhar do cristão, que Paulo está expondo aqui na carta aos Romanos, ele refere-se então a demonstrar toda a alegria e certeza que nasce do nosso interior quando nós entregamos nossa vida a Cristo. Toda essa alegria que surge dentro de nós, ela é expressão por esse se alegrar, se orgulhar. E essa alegria, irmãos, ela gera em nós frutos, tanto para a nossa própria vida, que já é uma bênção, mas ele gera frutos para você abençoar a vida de outras pessoas que estão ao seu lado, né? O seu próximo. E aqui eu quero abrir um parênteses. A gente vai dar uma pausa nesse texto aqui, eu quero abrir um parênteses para falar com vocês. Vocês lembram há 15 dias atrás, eu tive trazendo uma mensagem aqui. Vocês lembram do que a gente falou? Na semana retrasada? Não na semana passada, retrasada. Semana passada o irmão João falou aqui sobre a importância do Espírito Santo. E na outra semana, o que a gente falou aqui? Você está vendo como a gente perde? Né? Por isso que eu falei que é bom a gente marcar. Isso não é fora do normal, não. Isso é nosso mesmo, é do ser humano. Mas a gente falou que nós nascemos com um propósito. Lembram? Que através da obra realizada através de Jesus na minha vida, eu fui feito para dar boas obras, bons frutos na minha vida, né? Vamos relembrar o texto que a gente comentou na semana retrasada, que eu acho que ele é bem pertinente. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós até citamos alguns exemplos aqui. Eu citei o exemplo do navio, lembra do navio? Que ele foi feito para navegar, e se um navio não navegasse não teria sentido. Do carro, que ele foi feito para rodar. E aí vocês citaram até uma fruta aí, eu não me lembro exatamente qual, um pé de uma árvore aí, bonita, que dá uma fruta bonita, acho que foi abóbora. Vocês que citaram aí, né? E a gente falou também sobre isso, né? Lembrou disso? E eu quero compartilhar então nesse momento, irmãos, um testemunho fresquinho. Não é meu, mas é. Sim e não. Porque assim,
quando um irmão, quando você tem um testemunho, e esse testemunho edifica ao meu Pai, esse testemunho é meu também, passa a ser meu também, porque glorifica o nome do meu Pai, glorifica Jesus, então é meu também. E qual que é esse testemunho aqui? A gente esteve lá em Mariporã, acho que foi na terça-feira, né, de carnaval. A gente foi lá na casa do meu cunhado, né, o irmão mais novo da Cida. E aí a gente estava lá e de repente chegou o irmão mais velho dela. Aí juntou os mineiros, foi um tal de trem para cá, trem para lá, bolo e café. E foi uma benção, né? Um queijinho, um trem disso, um trem daquilo, e foi uma benção. Esse meu cunhado mais velho, ele se converteu por último. Então, embora ele seja o mais velho, ele é o caçula, né, no Evangelho, né? Então ele é o menino nosso. E ele estava contando para nós ali, que ele estava na porta da sua igreja ali em Mariporã, e o culto ainda não havia começado, estava para começar. E aí ele falou que chegou um rapaz andando, e choveu bastante essa semana aí, né, no carnaval, e esse rapaz chegou ensopado, ali na igreja. E esse rapaz olhou para ele e falou assim: eu queria que vocês me ajudassem. A primeira coisa que talvez tenha vindo na cabeça dele, acho que o cara quer dinheiro, né, alguma coisa, né? E o camarada pegou e falou assim: olha, a única coisa que eu quero de vocês é o seguinte, uma muda de roupa seca, porque eu estou todo molhado, porque eu estava trabalhando aqui em São Paulo, eu sou da Bahia, eu fui contratado para trabalhar aqui em São Paulo, me prometeram pagar X, e eu tenho um exame da minha filha que eu preciso fazer lá na Bahia, eu não tenho dinheiro para pagar, então eu vim trabalhar. Só que o dono da obra pagou para o cara que me contratou, mas ele me roubou, e ele sumiu com o dinheiro, e eu não tenho um real para voltar, mas eu vou voltar a pé para a Bahia. Então eu só queria um par de roupa. Ele já tinha andado de São Paulo até Mariporã, né? O Edinho andou de bicicleta lá, sabe que é longe, né? O cara estava a pé, né? Já tinha andado bastante, todo molhado. E aí o meu cunhado, ele pegou e ele falou para nós que ele olhou nos olhos dele e ele foi movido por compaixão por aquele homem. E ele sentiu que aquele homem era o próximo dele naquele momento, sabe? E ele ficou impactado com aquilo. Puxa, eu preciso ajudar esse moço. Aí ele virou e ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, os irmãos, eu vou até minha casa, eu vou buscar uma muda de roupa e eu venho trazer para ele. E aí o pessoal: isso, vai lá então, porque aí a gente dá alguma coisa para ele comer aqui, para ele poder se fortalecer. E ele falou: tá bom. Aí ele foi, aí ele estava saindo e falou: quer saber, eu vou em casa, coisa nenhuma, tem loja aberta aqui, eu vou comprar roupa novinha para ele. E ele foi e comprou uma muda de roupa para ele, né? Me levou para ele, até o rapaz se surpreendeu, ele falou assim: puxa, seu Jacinto, o senhor comprou roupa nova? Ele falou: eu comprei, Deus vai te abençoar. Ele: puxa, não tem nem como agradecer. Ele falou: então eu vou fazer o seguinte, você já comeu, agora você troca de roupa e assiste o culto aqui com a gente. Ele falou: mas é claro que eu vou assistir, eu quero assistir o culto com vocês. E aí assistiu o culto, e no final do culto ele agradeceu, e ele falou: olha, eu estou indo, e note, ele não pediu R$1, não pediu. Ele falou: eu estou indo, eu vou dormir aqui para depois seguir a minha caminhada amanhã cedo, bem cedinho o caminho. Aí meu cunhado falou: você vai dormir aonde? Ele falou: vou ver alguma praça aqui, não precisa se preocupar, eu estou bem. E o meu cunhado falou: o que eu faço? O que eu faço? Porque assim, a esposa do meu cunhado, ela não é convertida. E meu cunhado: não dá para levar para minha casa, mas o que eu faço? Aí uma irmã falou: olha, tem um abrigo aqui em Mariporã. Ele falou: eu vou levar ele para o abrigo então. Ele falou: vem cá, entra no carro. E foi procurar o abrigo. Não achou abrigo. E aí? Não achou abrigo. Aí o rapaz, percebendo, né, a situação, muito consciente, ele falou para o meu cunhado assim: vamos fazer o seguinte, você já me ajudou demais. Aqui na rodoviária, pode me deixar aqui, eu vou ficar aqui na rodoviária. Amanhã cedo eu vou partir
mas muito obrigado, não precisa se preocupar. Aí meu cunhado falou, então vou fazer o seguinte, amanhã cedo, 6 horas da manhã, eu volto aqui e te trago um café com leite e um pãozinho para você comer. Eu agradeço. Então tá bom. Aí meu cunhado foi para casa, ele chegou na casa dele, e ele falou, não, eu vou levar outra muda de roupa. Aí ele catou outra muda de roupa, catou um cobertor, desceu, foi lá, olha, mas o senhor voltou, seu Jacinto? Está aqui, ó, porque já molhou um pouco a sua roupa, nessa nossa caminhada, molhou um pouco, troca de roupa de novo, está aqui um cobertor para você ficar quentinho, amanhã 6 horas da manhã eu estou aqui, seu Jacinto, vai descansar, seu Jacinto. Amanhã o senhor me traz o café aqui, que está tudo bem. Aí meu cunhado foi, ele falou para nós, que ele não conseguiu pregar o olho aquela noite. Aí cedinho, 5 e pouco da manhã, meu cunhado já desceu, preparou tudo e desceu, chegou lá, o moço estava lá, tomou café. Aí meu cunhado falou para ele assim, vamos fazer o seguinte, é muito longe para você sair caminhando, moço, daqui até Bahia. Ele falou, eu vou, não é muito longe, vamos fazer o seguinte, vamos até a prefeitura, e tem assistente social, você fala com a assistente social para ver se consegue a passagem para você. Ele falou, eu não posso, eu não tenho condição de pagar a passagem, mas quem sabe ela pode. Ele falou, então tá, vamos. Aí chegou cedo demais, né, porque era muito cedo, e o meu cunhado tinha que trabalhar também. E aí o moço falou para ele assim, me deixa aqui, vai fazer o que o senhor tem que fazer. Eu vou falar com a assistente social, assim que abrir a porta, ela chegar, eu falo com ela. Aí meu cunhado, então anota meu telefone, anota aí, me liga, me manda mensagem, o que você precisar. Ele, tá bom, seu Jacinto, vai em paz. E aí meu cunhado foi. E aí, passou alguns dias, meu cunhado recebeu uma mensagem de áudio, num telefone da Bahia, era o rapaz, ele falou, seu Jacinto, muito obrigado por tudo, o senhor é uma bênção de Deus na minha vida. Ele falou, rapaz, como é que você chegou aí? Ele falou, o senhor não faz ideia do que aconteceu, o senhor me deixou lá na porta da assistente social, e passou algumas horas, ela chegou, a mulher me tratou tão bem, ela teve tanta empatia por mim, e eu expliquei toda a situação, e ela falou para mim assim, o senhor já fez inscrição em alguma coisa do governo, alguma coisa assim? Ele falou, moço, eu já fiz, mas eu nunca recebi nada, isso não funciona. Eu falei, vamos dar uma olhada. Eu falei, tá bom, então, olha aí, passou os dados, ela olhou, ele tinha, acho que aproximadamente R$2.500 para receber. A assistente social foi com ele, sacou o dinheiro, comprou a passagem de ônibus para ele, ele foi para a Bahia, conseguiu pagar o exame da filhinha dele, né? E aí ele falando para o meu cunhado, ele falou assim, seu Jacinto, eu glorifico tanto a Deus pela sua vida e ter conhecido o senhor, eu quero voltar, eu quero ir na sua igreja, eu quero ver o senhor quando eu for para São Paulo de novo, porque o que o senhor fez por mim, só Deus podia ter feito. Amém? Fechamos esse parênteses aqui. Como Deus é bom, irmãos, como Deus é bom, e Ele sabe das nossas dificuldades. O meu cunhado, ele não tinha condições de levá-lo para sua casa, mas o meu cunhado fez tudo que estava à sua disposição para poder ajudar aquele moço. Isso é você abençoar, você está tão cheio da glória de Deus, que ela serve de bênção para a sua vida, mas ela serve para o teu próximo também. É para isso que nós estamos aqui, isso foi o que a gente falou há 15 dias atrás, isso tudo que eu estou falando hoje é continuação daquela mensagem. Foi para isso que você foi feito, irmãos. Você foi feito para dar bons frutos, você foi feito para ser o representante de Cristo aqui na terra. Às vezes quando falamos que nós somos embaixadores de Cristo, às vezes a gente cria um status, sabe? Eu sou embaixador de Cristo. Meu irmão, você é embaixador porque você é representante do reino de Deus aqui nessa terra. Você é uma referência de Deus para os homens que estão aqui, e Deus vai colocar o próximo para bater na tua porta, e quando você olhar nos olhos do teu próximo, você vai saber que é ele, e você vai ajudá-lo, se você estiver cheio dessa glória de Deus. Se a sua esperança ela não estiver mais firme em coisas materiais, numa esperança natural, onde você só quer para você, sabe o que a gente parece, irmãos? A gente parece às vezes como aquela criança. Aquela criança naquela idade, ela só pensa nela, no seu próprio benefício.
está com fome, ela chora, ela quer mamar, ela quer papinha, e se não atender bem a sua necessidade, ela faz birra. Às vezes a gente faz birra com Deus, irmãos, e é sério isso, porque a gente não tem um desejo nosso atendido, a gente faz biquinho para o Senhor, e a gente esquece do nosso propósito nessa terra. Nós não podemos esquecer do nosso propósito nessa terra. Nós estamos aqui para dar bons frutos, para levar a glória de Deus aonde quer que a gente vá. Aquilo que o pastor fala, quando ele chega na casa de alguém, ele fala, o reino de Deus chegou nesse lugar, é verdade, irmãos. Quando você chegar na casa de alguém, quando você chegar no seu trabalho, quando você chegar aqui na igreja, quando você chegar no metrô, no trem, no ônibus, a glória de Deus chegou ali. Por quê? Porque você está ali, irmão. Porque você é representante do Senhor. Se dentro de um trem lotado só existir você ali, a glória de Deus está presente ali, porque você é representante do reino de Deus. Amém? É isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. A glória de Deus, ela é tudo na minha vida, irmãos. Ela tem que ser tudo na nossa vida. Não importa o que as coisas aconteçam, o que tiver ao nosso redor. Se eu estiver com a minha convicção, com a minha esperança no que é correto, no que é seguro, que é a glória do Senhor Jesus, tudo mais eu posso. Aí sim eu posso falar que nem Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque a minha esperança está na glória de Deus. Aí ele fala, eu sei passar dificuldade, como eu sei estar bem financeiramente, sabe? Eu sei estar com saúde, eu sei estar doente, porque eu não mudo. A glória do Senhor, ela permanece na minha vida, de tal forma que não importa as circunstâncias, não importa as variantes que acontecem quando a minha esperança é uma esperança natural. Essas variantes ficam somente quando a minha esperança é natural, a espiritual não, a que vem de Deus não. Amém? Glória a Deus, irmãos. Isso é na prática, irmãos. O meu cunhado, ele teve essa oportunidade maravilhosa de experimentar na prática a glória de Deus, abençoando a vida de uma outra pessoa. Eu peço a Deus que Ele dê uma experiência semelhante a cada um de nós, irmãos, que a gente possa ter essa oportunidade de poder exercer na prática aquilo que nós temos aprendido aqui na teoria, que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida. Amém? Meu cunhado, ele estava exultante, ele estava alegre, não porque ele conseguiu algo material para si, um benefício para si. Ele estava exultante, ele estava alegre, e conosco ali, ele conversando, você percebeu os olhos dele brilhando de alegria, porque ele conseguiu discernir o espiritual, ele conseguiu ver o seu próximo, ele conseguiu ouvir a voz do Senhor, e ele conseguiu fazer. Que glória é essa, irmãos, quando a gente acerta. É tão gostoso quando o Senhor, ele passa para a gente algo que você tem que fazer e você acerta, e ao contrário, como é triste quando o Senhor passa para nós o que temos que fazer, e aí movidos por desejos internos, a gente vai e erra. Mas o Senhor te dá mais 24 horas, para que você possa mudar, para que você possa ter experiências com Ele. Quem tem essa esperança, irmão, jamais é confundido, jamais é confundido. Amém? Vamos ler o texto de 1 Coríntios 2, do versículo 14 ao 16. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, por favor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, nós temos a mente de Cristo. As pessoas não discernem as nossas ações, nós não somos discernidos por ninguém, mas nós discernimos tudo. Essa é a vida daquele que tem a sua esperança na glória de Deus. Você discerne as coisas. Meu cunhado, naquele momento, ele discerniu que não era um aproveitador que estava ali, não era uma pessoa querendo pegar um dinheiro para ir tomar cachaça num bar. Ele discerniu o Espírito, e o Senhor falou com ele, é esse o teu próximo, e ele agiu. Amém? Esse discernimento existe naturalmente na nossa vida, a partir do momento que a glória de Deus, ela passa a ser fundamental, ela passa a ser a nossa existência, o meu tudo. Eu vi um exemplo, eu não quero me alongar, mas eu acho tão bacana, eu gostei tanto desse exemplo, vou falar rapidamente para os irmãos. Fizeram uma comparação de 2 bebês gêmeos no útero da mãe, e assim, um lúdico da conversa entre os dois, né? As 2 crianças falando. Um deles falou assim:
puxa, será que existe vida após o parto? Né? Vida após o parto? E o outro falou, claro que não, isso aqui é tudo que nós temos. Ele falou, não, mas você não acha que existe algo além do cordão umbilical? Ele falou, não, você está viajando nessas ideias. E ele falou assim, não, porque olha só, nós temos o alimento que nos chega através do cordão umbilical, nós temos esse lugar tão quentinho, gostoso, eu tenho você, você tem a mim, o que mais que a gente quer dessa vida? Nós estamos bem. Ele falou, mas você não crê mesmo que a gente vai sair daqui e encontrar mamãe? Ele falou, mamãe? Você acredita em mamãe? Mamãe não existe. Aí ele falou, mas como não existe? Nós estamos rodeados pela mamãe, eu posso sentir a mamãe, em tudo que eu toco eu sinto a mamãe, ela me preenche de tal forma, que eu sinto a mamãe. Ele falou, não, eu trabalho com a minha mente, mamãe não existe, dentro do útero da mãe, né? Mamãe não existe, não pode existir mamãe. Será que existe vida após o parto? Ele falou, rapaz, se você parar e você ficar quietinho e você se conectar, você vai ouvir a voz da mamãe falando com você. Amém? Eu achei tão legal essa ilustração, irmãos, porque Deus, Ele nos rodeia de tal forma, nós estamos nele e Ele está em nós. Entendeu? Não há como eu não tocá-lo, não há como eu não senti-lo, ele está em mim, eu estou nele, e se eu ficar quietinho, eu vou ouvir sua voz. Essa é a glória do Senhor sobre a nossa vida, ela é tão tamanha, que eu estou envolvido nessa glória, não tem como eu sair nela, e não tem como eu dizer que Deus não existe, que não há vida após esse término dessa vida carnal que nós levamos aqui, irmãos. Deus é real, e Ele é bom, e Ele ama cada um de nós, amém? Glória a Deus. Irmãos, até essa parte aqui, que Paulo colocou, eu creio que, aí é coisa minha, tá? Eu creio que os irmãos que estavam vindo, porque eles faziam a leitura da carta, né? Era uma carta destinada à igreja que estava em Roma, aos romanos, e eu creio que os irmãos estavam, glória, que mistério, né? Paulo vitorioso, Paulo falando aí, e aí, Paulo, ele foi um pouquinho mais profundo no texto. Eu estava em casa pensando, falei assim, eu não sei como é que vai ser quando a gente chegar no reino espiritual. Eu não sei, não faço ideia como é que é ser lá. Mas se eu tiver oportunidade, se for dessa forma, e eu tiver oportunidade de passar por Paulo e falar, você é Paulo? Posso dar um abraço em você, rapaz? Porque eu fui tão abençoado com as suas cartas, com a sua pregação, que eu só queria te dar um abraço, porque a tua vida me impactou, né? Eu não sei como é que vai ser lá, amor, mas se eu tivesse oportunidade, eu gostaria muito de dar um abraço em Paulo. E aí o que acontece? Paulo ele diz assim, eu creio que Paulo ele diz assim, ouvindo o pessoal, né? Se é que ele não estava lá, né? É só coisa minha mesmo, sabe? Mas é como se Paulo dissesse assim, maravilha, bom, ficar alegre, exultante na glória de Deus, isso é ótimo, não é ótimo? E as pessoas, amém, glória a Deus. E aí ele diz assim, mas não é somente nisso. Ele falou, peraí, Paulo, tem mais coisa? Então manda mais bênção para nós, Paulo. Tem mais coisa? Manda que a gente quer. Ele falou, então tá bom. Não é somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E aí eu creio que os irmãos olharam e falaram, estava indo tão bem, né? Até aí Paulo estava sendo espiritual, mas agora ele foi carne. Como assim? Vou me alegrar no problema, Paulo? Ô irmão Paulo, presta atenção no que você falou. Não dá para se alegrar no problema, irmão Paulo, né? Eu creio, aí é muito pessoal, né? Que os nossos irmãos lá em Roma, eles devem ter, puxa vida, talvez alguns devem ter se entristecido um pouco. Fala, puxa, essa parte ele podia ter pulado, né? Porque eu não quero me alegrar na tribulação, né? Afinal, o que a gente entende da palavra tribulação? O que você entende quando eu falo assim, tribulação? Problema, angústia, aflição, não é isso? Ou você entende de forma diferente? Se entender, pode me falar. Mas quando fala tribulação, a primeira coisa que me vem é perseguição, luta, angústia, problema, sabe? Agora eu te pergunto, você fica alegre passando por problemas? Seja sincero.
Alguém aqui fica alegre mesmo? Ô irmão, glória a Deus que eu estou passando por um probleminha. Aí você não faz ideia, ó. Né? Deus é bom, né? Ainda é bom o tempo todo. Amém? Ou você diz para o irmão no final do culto, antes do Carlão expulsar a gente, você fala assim: irmão, tem uma semana atribulada na sua vida. Você não faz isso não, faz? Ou você então fala assim: irmão, ora para mim, para eu ter uma semana com bastante tribulação. Você também não faz isso, tenho certeza disso. Não é verdade? Você fica muito feliz quando alguém fala assim: tem uma semana abençoada, não é isso? Amém, eu também fico. E é isso que a gente tem que desejar, tá bom? Não estou falando para você desejar a tribulação para ninguém, por favor, tá? É só um exemplo aqui. Tá bom? E aí, vamos fazer essa pergunta para Paulo. Irmão Paulo, como é que eu posso ficar feliz na tribulação? Responde para mim, por favor, que agora me interessei bastante, né? Antes disso, antes da resposta, eu quero te dizer uma coisa que eu gostaria que você gravasse. Uma coisa muito importante. Primeira coisa, Jesus ele não morreu naquela cruz para nos tornar ricos materialmente. Grave isso. Ele morreu para nos dar vida eterna. Jesus não morreu naquela cruz para te garantir saúde física, embora Ele possa fazê-lo. Eu creio em milagre, irmãos. Eu creio que Deus cura, que Deus liberta, que Deus traz prosperidade financeira, mas Ele não morreu para isso. Não morreu para te dar isso, nem saúde. Ele não morreu nem para te dar saúde. Ele morreu para te dar vida eterna. É diferente, amém? Jesus não morreu para que você não passe nenhum problema nessa vida. Grave isso, irmãos. Ele morreu para te dar vida eterna, embora Ele possa te livrar, passar com você, ou te poupar de algum tipo de problema, como já aconteceu na minha vida, algumas experiências que eu tive com o Senhor. Então veja só, Ele pode fazer, mas esse é um extra. É um bônus. A morte de Jesus naquela cruz foi para te dar vida eterna, para que você vivesse a glória de Deus aqui nessa terra. Amém? O que Paulo está nos ensinando então, e aí vem a resposta de Paulo, é que nos gloriar nas tribulações, ele tem a ver não com o problema, mas com o resultado que esse problema vai gerar na tua vida, com o crescimento que você vai ter. Lembra lá que a gente falou? A tribulação, ela traz a perseverança. Não, permaneço firme, não vou arredar o pé, continuo crendo, permaneço firme. A perseverança me traz experiência, e a experiência me traz a esperança da glória de Deus, novamente, amém? Então, o se alegrar nas tribulações, é me alegrar já na glória de Deus, do que Deus vai fazer com o resultado daquela tribulação, a experiência daquela tribulação na minha vida, nessa esperança, vai fortalecer a minha esperança da glória do Senhor, amém? Esse é o me alegrar, é isso que Paulo estava dizendo aqui. Você quer se alegrar nas tribulações? É nisso, não no problema em si, mas no resultado, e o resultado vai ser um resultado de bênção na sua vida, creia nisso. A tempestade, irmãos, no momento que ela bate, todo mundo se esconde, mas a tempestade nos ensina grandes lições, e os problemas, eles vão nos ensinar grandes lições, desde que eu esteja atento para ouvi-los, amém? Tem um texto também, esse é um autor desconhecido também, ele diz uma coisa que eu achei muito legal também, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, eu pedi forças a Deus, e Deus me deu dificuldades, para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor, e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores, e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas eu tive tudo que eu precisava. Amém? O meu cunhado pediu amor, e Deus deu pessoa para ele amar. As coisas de Deus, elas funcionam através da experiência, irmão. Você quer ter algo do Senhor? Você quer saber amar mais? Deus vai te dar pessoas para você amar. Você quer ter experiências com Deus? Ele vai te dar situações para você resolver, para você passar. Mas não leve isso para um lado ruim. Eu já ouvi alguém falando uma vez, falar, não vou nem pedir paciência para o Senhor, porque senão vai vir um monte de gente atribulada para mim, não é? Já ouvi gente falando isso. Irmãos, se isso for para produzir bons frutos na minha vida, que venha.
vai produzir bom fruto, vai me fortalecer para a glória do Senhor, que venha, irmãos. A diferença, aliás, o que eu peço a Deus é me dar o discernimento como passar por ele, né? Hoje, eu vou dizer um negócio para os irmãos, então é um testemunho fresquinho aqui. Passei numa experiência boa hoje. Eu quase não chego nessa igreja aqui hoje. Primeiro, eu vim com o carro aqui por cima da Rua dos Portugueses. Quando eu fui entrar aqui perto da rua do Marcão, tinha uma obra ali, né? Aí eu falei, não, tinha uns cones. Eu falei assim, é muita manobra. A gente vai ficando velho de carta. Eu não quero fazer muita manobra, não. Vou lá embaixo e venho para cá. Quando eu cheguei aqui, fui lá embaixo, a polícia militar tinha abordado um carro do Mercado Livre, estava tudo atravessado no meio da rua. Aí eu parei, fiquei esperando que o policial tirasse o veículo, encostasse, porque a situação aparentemente já estava dominada, mas ele não tirou. Aí eu falei, tá bom, exerci paciência, saí com o carro, subi a rua da Sueli, do Marcão ali, quase subi na calçada do outro lado, porque os cones estavam atrapalhando, quase fui para a calçada do outro lado, aí desci ali, do outro lado lá, quando eu desço, vem um carro subindo, irmão, sério, ele vinha no meio da rua. Eu falei, não tem como eu passar, nós vamos bater. Aí eu peguei, fui descendo devagarzinho, até que ele passou de lado, me elogiou e seguiu. E eu não levei isso para o coração, irmãos. Eu fiquei tão feliz, falei assim, passei no teste, entendeu? E até lá embaixo estava falando com a Priscila, com a Paula. Falei assim, olha, eu acho que realmente vai ser uma bênção hoje, porque o diabo tentou me impedir de chegar nessa igreja hoje. Eu nunca tive tanta dificuldade para chegar no avivamento bíblico como aconteceu hoje, né? E eu falei, mas passei na experiência. Que a gente possa ter exemplos, irmão, passar por experiências, entendeu? Eu creio assim, que cada oportunidade que você cresce numa experiência que o Senhor dá, passou, que bom, ela não vai repetir aquele problema, você vai ter outro, né? Mas aquele não. Agora, quando você fica escorregando naquele problema, você não aprendeu ainda, irmão, vai acontecer de novo, para você adquirir experiência, para você perseverar, para assim você adquirir experiência, para então você ter a esperança da glória de Deus, amém? Irmão, se a gente for olhar aqui, eu queria trazer um exemplo bíblico, para falar que os nossos irmãos, e a Bíblia é recheada disso, nem sempre tiveram tudo conforme eles queriam que acontecesse. Não foi um mar de rosa na vida dos nossos irmãos que nos antecederam, né? Então eu fiquei pensando em vários, né? Eu pensei em Abraão, eu pensei em Moisés, eu pensei em Josué, eu pensei em Gideão. Eu falei, olha, tanta gente teve problema, né? Mas perseveraram, tiveram experiência e tiveram a esperança da glória de Deus. Mas como a gente estava falando de Paulo até agora, vamos permanecer em Paulo. Então eu quero compartilhar aquela situação de Atos 16, onde está Paulo e Silas, né? Antes disso, se você tiver curiosidade, anote aí, 2 Coríntios 11, anote aí, para você ler o currículo de Paulo. Tem lá tudo o que aconteceu na vida de Paulo, até aquele momento, né? Ele fala dos naufrágios, das chicotadas que ele levou, das prisões que ele teve, e eu digo até ali porque ainda depois ele foi assassinado, né? Aí ele não teve como relatar, fui assassinado, né? Então até ali ele vai. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se você olhar para a vida de Paulo, como eu digo, né? Eu tenho assim, Paulo para mim é um grande exemplo. Mas quando você olha para a vida dele assim, fala, irmão, mas só tem problema também, né? Não? Só angústia, só cadeia, chicotada, né? Será que era legal andar ao lado dele naquele momento? Porque se você estivesse ao lado dele, você ia tomar chicotada. E aí a gente vai falar de Silas, que estava junto com Paulo aqui, né? Então estava lá os dois. Se trata, Atos 16, ele fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Então o que aconteceu? Paulo, ele sentiu do Senhor de voltar. Ele estava com Barnabé, não vou me aprofundar na história, tá? Mas ele estava com Barnabé a princípio. Ele falou, eu tô com desejo de voltar às cidades que nós já passamos antes. Barnabé achou legal. Só que aí Barnabé queria levar João Marcos, o Paulo não queria que João Marcos fosse. E aí ele falou, não, então eu vou com Silas. E lá vai Silas. Silas nem sabia apontar ainda, olha só, né? Era para ir Barnabé e Paulo, né? Aí na última hora trocou por Silas. Então Deus havia tocado nele e eles partiram em direção
essas cidades que eles haviam evangelizado. E numa determinada noite, Paulo ele teve um sonho. Ele sonhou com um homem que clamava para que ele fosse para socorrê-lo na Macedônia. E Paulo pegou e falou: vamos para a Macedônia. Só para que os irmãos entendam, a Macedônia ela era uma província. Dentro da Macedônia haviam várias cidades. É como se fosse um estado. Então vamos falar, o estado de São Paulo. Eu tenho várias cidades: São José dos Campos, Marília, Atibaia, a cidade de São Paulo. Então assim, dentro da Macedônia haviam várias cidades. E eles chegaram na cidade de Filipos. Então eles chegaram na cidade de Filipos, na província da Macedônia. E aí eles estavam lá andando, falando do amor de Deus. E uma moça atrás dele, que era uma moça que era escrava. E ela tinha um espírito maligno que a atormentava. Só que ele trazia algumas revelações para ela, né? Então, os seus senhores, os seus donos, né? Eles ganhavam dinheiro em cima daquilo que ela revelava. E aí o que aconteceu? Eles estavam andando e ela atrás deles falando, gritando para o povo que ia: olha, eles são homens de Deus, hein? Eles são homens de Deus, eles são homens de Deus. Aí Paulo, ele pega, já meio cansado daquela mulher falando isso, ele vira e determina que aquele espírito maligno saísse do corpo daquela jovem. E assim aconteceu. O que aconteceu na sequência? Os senhores dela, percebendo que iam perder o ganho, ficaram irados com Paulo e Silas. Então eles foram até os juízes da cidade e as ordens, os decretos, era tudo muito mais rápido, né? Não tinha tanta gente, né? Não tinha muita burocracia. E eles chegaram e conseguiram que os dois fossem chicoteados em praça e depois fossem lançados na cadeia. A Bíblia fala que nas costas de Paulo e Silas brotava sangue, minava sangue. Então você já imagina, estou dizendo isso para você imaginar como é que ficou as costas desses dois homens. E aí eles foram lançados na prisão. Chegaram para eu esqueci o nome do homem que cuida da cadeia lá, o carcereiro. Chegaram para o carcereiro e deram uma prensa no carcereiro: olha, falei, se esses homens fugirem daqui, nós vamos matar você. E o carcereiro: peraí, tenho família, né? Não vai fugir não. Meteu 2 troncos, amarraram o pé de Paulo e Silas nos troncos e jogou na prisão. Por esse relato até aqui, depois leia lá Atos 16, você vai ver essa história toda lá. Por esse relato até aqui, vocês acham que esses homens perderam a esperança? Não, porque vocês já leram o resto do texto, né? Vocês são espertinhos, né? Não perderam a esperança. Desanimaram? Também não. Eles ficaram reclamando? Também não, né? Questionando a Deus? Não. O texto narra que à meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando na prisão. Agora eu quero que você seja sincero. Você tomou chicotada nas suas costas, saiu sangue, inocente, você não fez nada de errado. Prenderam os teus pés num tronco, te jogaram na cadeia, não sei quantas horas passaram até a meia-noite. Como é que vai ser a tua oração, irmão? Senhor, manda fogo do céu para consumir esses cabos da peste, né? Ô Senhor, sou teu servo, Deus, olha aí o que fizeram comigo, sou embaixador do teu reino aqui, olha o que fizeram comigo, estou preso aqui, o Senhor acha que eu mereço isso? Será que a nossa oração seria essa? Com tamanha arrogância? Não é? Agora minha pergunta: não é assim que a gente ora de vez em quando? Não exatamente com essas palavras, mas quando você quer algo do Senhor, não é assim que você ora de vez em quando? Senhor, e eu? Por que não eu? Por que fizeram isso comigo? Por que fizeram essa injustiça comigo? O Senhor acha que eu mereço ouvir isso tudo, Senhor? Será que não é essa oração que a gente faz de vez em quando, irmão? Vamos seguir o exemplo de Paulo e Silas aqui? À meia-noite estão eles cantando, né? Eu fiquei imaginando o seguinte, os meninos falaram aqui, né? E eu gosto muito quando eles falam, porque eu creio dessa forma também, que os louvores são orações.
Então a Bíblia diz que eles estavam orando e cantando. Então na minha visão eles estavam orando e orando, né? Estavam com os pés amarrados no tronco e tiveram o ânimo para cantar e para orar. Eles estavam, segundo o próprio relato bíblico, eles estavam evangelizando os demais presos com as suas orações e louvores. Por quê? Porque se você for acompanhar lá o texto de Atos 16, você vai ver que ele diz assim: e os outros presos os ouviam. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles estavam tão envolvidos na glória de Deus, a glória de Deus era tão envolvente na vida deles, que eles não estavam preocupados com o seu próprio bem-estar, com as suas costas machucadas, porque até aquele momento não tinha sido feito nenhum curativo nas costas dele. Você sabe do que eu estou falando, você lê o texto. Até aquele momento não tinha sido nem curativo feito. Fisicamente, esses homens deveriam estar com dores, mas a partir daquele momento o que importava eram aquelas outras almas que estavam ali. Eles estavam orando e cantando, evangelizando essas outras almas. Por que eu digo que eles estavam evangelizando essas pessoas? Primeiro, que a Bíblia me diz que eles estavam ouvindo. O segundo é porque quando eles estavam nessa situação, o que aconteceu lá? Vocês leram o texto, conta para mim. Houve um terremoto. E aí o que aconteceu com as portas das cadeias? Abriram-se todas, né? A Bíblia fala que o carcereiro estava dando um cochilinho lá. Irmãos, o cara foi ameaçado de morte. Quando ele viu as portas tudo abertas, ele falou: ninguém vai me matar não, eu mesmo me mato. E aí Paulo gritou: não faça isso, porque estamos todos aqui. Paulo não disse: eu e Silas ficamos, os outros fugiram. Ele falou: estamos todos aqui. Você notou isso nesse texto? Estamos todos aqui, ninguém saiu. Por quê? A glória de Deus envolveu aqueles homens também. Eles ficaram tão envolvidos que eles também não, atemorizados com a presença gloriosa do Senhor, que ele falou: nós também não vamos sair não. Depois desse terremoto eu vou ficar aqui quietinho. Que Deus é esse? E acho que eu mexi aqui. Que Deus é esse? Vamos ficar quieto aqui. Ninguém fugiu, irmãos. Os presos já estavam recebendo essa glória de Deus, aquela estava envolvendo eles também. Resumindo aqui, o carcereiro se converteu. Eu não sei se a família do carcereiro foi até lá, mas a Bíblia fala que a família dele todinha se converteu. Por que eu não sei se foi até lá? Porque a Bíblia fala que depois levaram ele para a casa dele, levaram Paulo e Silas, deram comida, limparam suas feridas, né? A partir daquele momento. E aí no outro dia eles acabaram sendo soltos. Mas aqui a gente fecha a história de Paulo aqui, esse exemplo de Paulo, né? Com tudo isso, Paulo tinha ou não tinha autoridade para dizer: também me glorio nas tribulações, porque eu sei que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Amém? Agora eu quero te perguntar: o problema que você está passando é maior do que esse de Paulo e Silas? Se não for, irmãos, está fácil. Está fácil resolver isso, amém? Nós somos imitadores de Cristo, irmãos. Esses homens eram imitadores de Cristo. E Paulo, ele foi tão ousado que ele chegou a falar assim: faz o seguinte, ó, vocês estão com dificuldade de seguir a Cristo? Então faz o seguinte, me imita a mim. Você já está pronto a dizer isso? Eu espero que um dia todos nós estejamos prontos a dizer: você está com dificuldade de seguir a Cristo? Olha para mim, olha para a minha vida, olha para os meus frutos, olha para os meus exemplos, olha para a minha vida, olha para como eu reajo diante das situações, porque aí você vai ver Cristo, amém? Já estou finalizando, irmãos. Lembre-se que Deus, Ele é fiel, e que mesmo nessas horas mais difíceis da nossa vida, as mais sombrias, nós podemos confiar nele e depositar toda a esperança nossa nele. Toda a nossa esperança nele. Ele é fiel, irmãos. Ele vai nos proteger, vai nos guardar, vai nos orientar, vai dar discernimento, desde que eu queira, entendeu? Desde que eu tenha consciência de que eu estou nele e ele em mim, assim como aqueles dois bebês no ventre da mãe, onde um teve a consciência, né? Tudo isso aqui é Deus, sabe? Eu olho para vocês e eu vejo Deus. Nós estamos todos aqui envolvidos com a glória de Deus. É isso, irmãos, né? Glória a Deus. Para finalizar, eu só quero ler um texto.
Está lá em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, na versão A Mensagem. Eu vou ler numa versão diferenciada, tá? Portanto, não estamos desistindo, como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir, a celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Amém? Ali está a versão que eu estou falando para os irmãos, a versão da mensagem. Esses tempos difíceis, irmãos, que nós estamos vivendo, não é nem comparado com tudo que o Senhor preparou para nós, tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Não tenha medo das dificuldades que virão, pode ter certeza disso, virão, os problemas virão, vão bater na sua porta, mas não tenha medo, irmãos. Lembre-se que o Senhor, Ele, outra coisa que eu acho tão gostosa, assim, que quando Deus ele está falando para mostrar, para que a gente tenha um pouco mais de confiança nele, Ele manda a gente olhar para a natureza. Ele fala, faz o seguinte, olha para os lírios do vale, olha para as flores, olha para a natureza, né? Quem que protege eles? Quem que tece eles? Quem que dá essa vestimenta para eles? Olha para os pássaros, Ele manda a gente olhar para a natureza. Olha para a natureza, irmão, você vai ver a glória de Deus, entendeu? Se Deus ele é caprichoso e cuidadoso com uma planta que hoje está aqui e amanhã não está mais, quanto mais com a sua vida, você que é a obra-prima do Senhor, você que foi feito imagem e semelhança dEle, quanto mais pela sua vida, irmãos. Então, entenda da importância que você tem em Cristo, entenda da importância de estarmos nessa glória do Senhor, envolvendo a nossa vida. É isso que mais importa para nós. Essas esperanças naturais, irmãos, você pode até conseguir uma coisa ou outra, mas a qualquer momento você pode ter uma influência externa fora do seu controle que pode levar tudo embora. Eu estava vendo as cenas daquelas pessoas ali no litoral norte, num momento para o outro perderam tudo. Quantos anos de esperança natural talvez tivessem ali? Esperança para comprar uma geladeira, para comprar um micro-ondas, para comprar um fogão. De repente, perdeu tudo. Agora, se a tua esperança estiver na glória de Deus, ainda que algo terrível aconteça materialmente na sua vida, ainda que, porque eu não acredito que o Senhor te deixa passar necessidade, mas ainda que aconteça, se a tua glória ela tiver, se você estiver baseado na glória do Senhor, na esperança da glória do Senhor, você vai passar com tranquilidade diante da situação mais difícil da sua vida. Amém? Feche seus olhos um momento, curve sua cabeça. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela tua misericórdia, te agradeço porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. Te agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem trazido revelação, discernimento. Senhor, que possamos enxergar a presença da tua glória nas nossas vidas, que possamos discernir de tal forma, Deus, que possamos ter várias experiências contigo, que possamos identificar os nossos próximos, que possamos fazer a tua obra, ser exemplos aqui nessa terra, Senhor, que possamos viver dando bons frutos, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para que pudéssemos viver a plenitude do teu evangelho através da prática, Senhor, e não somente da experiência. Eu te peço, Senhor, que o Senhor incomode cada irmão que está acomodado, Pai. Cada irmão que se acha numa posição confortável, que ele seja incomodado a sair dessa posição e fazer a tua obra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos de todas as coisas. Protege-nos, Pai. Nos leva de volta aos nossos lares. Nos leve em segurança. Que possamos ter uma semana abençoada, Senhor, experimentando a tua glória, experimentando o teu amor e vivendo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. O culto está encerrado. Que a presença do Altíssimo, ela se faça presente na sua vida, não só essa semana, mas que diariamente, que possamos viver a plenitude do Evangelho. Leia a palavra do Senhor, ore,
faça devocionais para que você tenha cada vez mais experiência. Amém? Cumprimente um ao outro e tenha uma boa semana em nome de Jesus.